Bom dia, meus amados e queridos alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade e hoje nós estamos juntos aqui online e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, e o tema que eu preparei é como permanecer perto de Deus. Eu convido você agora para fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração juntos, para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha falar conosco através da palavra dele. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em Tua presença. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua direção, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha abençoar a cada família aqui representada, a cada aluno, a cada um que esteja ouvindo agora e compartilhando conosco da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por uma semana rica em bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como permanecer perto de Deus. Em primeiro lugar, o que significa a palavra permanecer? Então a palavra permanecer, ela significa ficar para sempre, ter duração constante, continuar. Então permanecer, ficar para sempre, ter duração constante, continuar. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 15, nos versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? João, capítulo 15, nos versículos 4 e 5. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então, permanecer perto de Deus é ficar para sempre com Ele, é nunca se desviar dele. Essa comunhão, ela precisa ser o nosso alvo, né? Como cristão, nós precisamos ter esse alvo, essa comunhão de querer sempre estar perto de Deus. É impossível, né, uma árvore, né, se a gente tirar um galho dela, mesmo com as folhinhas, e esperarmos que daquele galho vá ser dado algum fruto. Não. Se esse galho ele não estiver ligado direto lá na árvore, lá na videira, como é citado no versículo que nós acabamos de ler, se ele não estiver ligado, ele não vai produzir, ele não vai dar fruto algum. E o propósito de Deus é que nós permanecemos ligados nele para sempre. Mas para permanecermos nele, nós precisamos cumprir algumas condições que estão descritas na sua palavra, na palavra de Deus, né? E lá em 1 João, nós vamos ler juntos e nós vamos encontrar, então, uma dessas condições. Então, lá em 1 João, vamos ler juntos, né? Vamos abrir aí a palavra de Deus, a nossa Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 24. E olha o que diz lá. 1 João, no capítulo 3, no versículo 24. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Então, nós precisamos, né, estarmos permanecendo no Senhor. A primeira condição que diz é a
obediência. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Então, a primeira condição para estarmos perto de Deus é sermos obedientes. Então, esse texto da palavra de Deus diz que permanecer em Deus exige obediência à palavra. A palavra da verdade deve habitar em nós. E nós temos descrito na palavra de Deus mais uma condição para estarmos perto de Deus. Nós vamos ler agora juntos, lá em 2 Tessalonicenses. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, a segunda condição é a santificação. Então, a palavra de Deus ela é clara. A santificação ela é necessária para andarmos com Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, ninguém terá comunhão com Deus. E lá em 1 João, nós vemos mais uma condição para permanecermos perto de Deus. Então, vamos conferir lá na palavra de Deus, 1 João, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17. 1 João, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha o versículo 17 agora. Diz o seguinte: dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. Olha bem o finalzinho do versículo 17. Bem no final. Assim como ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. Então, a terceira condição para estarmos perto de Deus é o amor. E aqui, nesse texto, o amor é apresentado, na palavra de Deus, o amor é apresentado como condição necessária à comunhão com Deus. O amor, ele tem que ser aperfeiçoado em nós. E assim como Deus é, nós somos semelhantes nesse mundo. E que amor é esse que Deus tem por nós? Ele nos ama sabendo que somos falhos, que somos pecadores, e nós, se a palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que nós temos que ser semelhante a Ele, nós temos amado o nosso próximo como o Senhor nos ama. O amor, esta é a terceira condição necessária para permanecermos perto de Deus. Nós temos amado o nosso próximo como o Senhor nos ama? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. Nós temos de fato amado o nosso irmão como o Senhor nos ama? Então essa é a terceira condição. Então nós vimos as três condições para permanecermos perto de Deus. Então a primeira foi a obediência, a segunda é a santificação e a terceira é o amor. E cumprindo essas condições, nós passamos a ter conduta de quem permanece perto de Deus. Então, permanecer perto de Deus significa ter uma vida de dedicação a Ele,
uma vida de comunhão com o Senhor. E sem essa vida cultivada diariamente, é impossível permanecermos perto de Deus. E agora, qual é a conduta daquele que permanece perto de Deus? Primeiro, tem as condições que eu preciso ter. E depois, eu tenho que ter a conduta daquele que permanece perto de Deus. Então, nós vamos conferir lá na palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ler juntos, né? 1 Tessalonicenses agora. No capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17. Então, nós vamos ler lá. Olha o que diz: orai constantemente. Então, a primeira conduta daquele que permanece perto de Deus, ele ora. Aquele que permanece perto de Deus ora todos os dias. E o que é a oração? Né? Orar é falar com Deus, é uma conversa íntima com o nosso Pai. Então, a nossa primeira conduta é o orar todos os dias. É o orar constantemente, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17. É falar com Deus todos os dias, é ter conversa íntima com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E a segunda conduta, né, nós vamos ver lá no livro de Salmos. Vamos olhar lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 47. Então, vamos ler. Lá em Salmos 119, no capítulo 47. Então, olha lá o que diz. Encontro todo o prazer em teus mandamentos. Eu os amo sinceramente. Vou repetir a leitura do versículo 47. Encontro todo o prazer em teus mandamentos e os amo sinceramente. Aquele que permanece perto de Deus, ele tem prazer na leitura diária da palavra de Deus. Ele lê a Bíblia todos os dias. Então, a primeira conduta é a oração. Todos os dias, aquele que permanece perto de Deus, ele ora. Todos os dias, aquele que permanece perto de Deus, ele lê a Bíblia, ele lê a palavra do Senhor, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor, ele ama os mandamentos do Senhor e ele os cumpre. Então, aquele que permanece perto de Deus, ele tem prazer na leitura da palavra do Senhor. Ele não faz uma leitura forçada, ele não faz uma leitura obrigada, mas ele faz a leitura porque ele gosta, porque ele tem prazer em realizar essa leitura. Ele ama os mandamentos do Senhor. Então ele faz a leitura por gosto, por vontade e não por uma obrigação. E nós vamos ver agora a terceira conduta daquele que está perto de Deus. Lá em Efésios, vamos ler juntos? Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, nos versículos 17 e 18. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixar-vos encher pelo Espírito. Olha o versículo 18 novamente, vamos ler juntos, ó.
E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então Paulo ensina que todos são selados com o Espírito, mas o enchimento do Espírito, ele depende da submissão à vontade de Deus. E nós temos sido cheios do Espírito Santo? Então a terceira conduta daquele que está perto de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Nós temos nos conduzidos dessa maneira? Nós oramos e lemos a Bíblia todos os dias? Nós somos cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo tem liberdade de ação em nossa vida? Nós temos esse tipo de conduta? E quais são agora os resultados da permanência em Deus? Né? Então vamos ver o que diz lá no primeiro versículo que nós lemos, né? Em João, no capítulo 15, o 4 e 5. Vamos voltar lá? Em João, né? No capítulo 15, nos versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo que pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então diz, olha lá, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Diz, continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Então esse é o primeiro e maior resultado da permanência em Deus. Ele continuará unido a nós. Então a permanência em Deus é citado que é o primeiro resultado, o primeiro e maior resultado da nossa permanência em Deus é que Ele continua unido a nós. E a permanência em Deus, além de tudo, nós daremos fruto, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Vamos conferir? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Então, a permanência de Deus, ela nos garante a presença dele, ele estar unido conosco e ele garante que daremos fruto. E nós vimos aqui qual é o fruto. Entretanto, o fruto do Espírito é, lá no versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. E a permanência em Deus também garante a resposta às nossas orações. Garante a resposta às orações. Vamos conferir lá em João, no capítulo, vamos ver aqui, João, no capítulo 15, no versículo 7. João, capítulo 15, no verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, a permanência em Deus, ela também garante a resposta às nossas orações. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. E a permanência em Deus, ela também nos prepara para a vinda de Cristo. Olha lá o que está escrito em 1 João. Nós acabamos de ler João, agora é
lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 28. 2:28. Olha lá o que diz. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, a permanência em Deus nos prepara para a vinda de Cristo e de maneira alguma nós nos sentiremos envergonhados, porque o plano de Deus para a nossa vida é que nós possamos viver para sempre perto dele. E viver perto dele é experimentar a vontade dele para conosco. E como é a vontade do Senhor? Nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qualquer outro tipo de vida que alguém escolha não se compara com a vida perto de Deus. Nenhuma pessoa que tenha tanta fama, que seja, vamos colocar um exemplo assim, milionário, que tenha algum cargo importante, ninguém poderá ser mais feliz do que aquele que vive perto de Deus. E que possamos, então, de fato, vivermos abundantemente perto de Deus. Termos comunhão diária com Ele, amém? Lembrando das condições e da conduta necessária para que isso aconteça. Então, nós temos as condições e temos a conduta, por estarmos perto, né? A permanência, por estar perto de Deus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que possamos de fato, né, estarmos mesmo perto de Deus. Não há nada melhor do que estarmos perto de Deus. E que Deus continue nos abençoando e que tenhamos uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Um abraço, um beijo no coração de todos. A saudade é grande, mas em breve nós estaremos juntos. Amém? Isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês e que estejamos de fato, né, perto de Deus, que possamos permanecer até o dia da vinda de Jesus perto de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo, um abraço a todos. Até mais.